Primeira Epístola de João, capítulo 4. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Deus amado, Pai do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, nós agora, Senhor, de joelhos, nos prostramos diante da presença do Senhor. Todos nós que compomos esse grandioso canal de oração, que o Senhor tem nos abençoado. A cada dia, Senhor, o Senhor tem acrescido o número dos inscritos nesse canal, para nos reunirmos a cada noite, para adorarmos, para glorificarmos, para bendizermos o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo. Dizer neste momento, Senhor, todos nós juntos, de joelhos, Senhor Deus, da nossa gratidão, da nossa alegria em sermos guardados e cuidados pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu e a terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por fazermos parte da família do Senhor. A partir daquele momento, Senhor, em que nós tomamos aquela decisão, que foi a decisão mais importante das nossas vidas, quando nós decidimos entregar as nossas almas, as nossas vidas nas mãos do Senhor, no senhorio do Senhor Jesus, e cremos de
todo o nosso coração. E hoje confessamos, Senhor Deus, que só há salvação no Senhor Jesus. E também queremos nesse momento interceder por aqueles, Senhor, que compõem esse grandioso canal de oração, aqueles que ainda não tiveram um encontro de salvação com o Senhor Jesus, que possa fazê-lo nessa noite, Senhor, que possa nessa noite tomar a maior decisão das suas vidas, que é entregar suas vidas, suas almas, Senhor Deus, ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele tem essa prerrogativa. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo vai nos dizer que da mesma forma, na carta aos Romanos, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, deveria sair apenas por um homem, e não poderia ser qualquer um de nós, não poderia ser nenhum que já viveu ou que já morreu ou que continue vivo. Nenhum de nós teríamos a capacidade de nos salvar, porque a mesma palavra, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Todos nós pecamos, e ele também vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós tínhamos uma condenação sobre as nossas cabeças, porque nós pecamos. Por isso, Senhor, nós intercedemos por aqueles que ainda não tomaram a decisão das suas vidas. Não é qualquer decisão, é a decisão da vida de cada um de nós. É quando nós decidimos aceitar o que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz, quando ele derramou, Senhor, segundo a palavra do Senhor, o seu sangue naquela cruz. Ali foi o instrumento necessário, o sangue do Senhor Jesus, para nos salvar da condenação do inferno, da condenação ao lago de fogo, Senhor Deus. E o Senhor nos proporcionou pelo Filho amado do Senhor, e não foi pouco o amor que o Senhor demonstrou, foi grandioso. O evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer: porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É verdade, Senhor, o Senhor nos deu o maior bem que o Senhor tem, que é o seu Filho amado, o unigênito do Pai, o nosso Salvador, aquele que, quando estava sendo batizado como homem nas águas do Jordão, quando João Batista submergiu a cabeça do Senhor Jesus no Rio Jordão, o céu se abriu, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ao abrir o céu, o Senhor disse: eis o meu Filho amado, no qual me comprazo. É verdade, Senhor, o Senhor se compraz no Filho amado do Senhor, aquele que nunca desobedeceu às ordenanças do Senhor, aquele que fielmente cumpriu todos os desígnios da lei do Senhor até aquela cruz, Senhor, porque era necessário, Senhor, segundo a palavra do Senhor, que ele fosse ao madeiro, apesar de quando ele foi ao madeiro, a palavra, o Antigo Testamento vai dizer: maldito aquele que for colocado no madeiro. É verdade, Senhor, o Senhor Jesus se fez maldição em nosso lugar. Éramos nós que era para estarmos ali naquela cruz padecendo, mas o Senhor substituiu, o Senhor Jesus nos substituiu, a cada um de nós que aceitamos ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus substitui na cruz aquilo que era para ser o nosso destino, e nós não podemos negligenciar isto, não podemos negligenciar essa salvação. A epístola aos Hebreus vai dizer, no capítulo 2, versículo 3, vai dizer: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? É verdade, Senhor, como é que as pessoas, como é que os seres humanos, Senhor, trocam a salvação por um carnaval, Senhor? Como é que as pessoas trocam a salvação pela mentira? Deus amado, pelas riquezas do mundo, como as pessoas caminham para a perdição sem perceberem, Senhor. Que o Senhor possa nesta noite abrir os olhos espirituais destas pessoas que estão cegas, buscando os tesouros do mundo e se esquecendo do verdadeiro tesouro, que é o Senhor Jesus, que é a nossa salvação. A palavra do Senhor vai nos ensinar que aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração.
oração. É verdade, Senhor, que o Senhor coloque nas nossas mentes, em nossos corações, o verdadeiro tesouro das nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor plante essa semente, esse conhecimento, esse amor em nossas mentes e em nossos corações, porque nós queremos a salvação, Senhor, nós queremos a vida eterna. E aqueles que ainda não confessaram ao Senhor como Salvador das suas almas, que possa fazê-lo nessa noite, de joelhos no chão, da forma que estamos, que possam aceitar o Senhor Jesus, que possam se arrepender dos seus pecados. A palavra do Senhor vai nos ensinar, na primeira carta de João, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, nós confessamos nessa noite todos os nossos pecados que nós cometemos durante toda a nossa vida, Senhor, e em particular os pecados cometidos nesse dia. Que o Senhor nos perdoe, que a misericórdia, que a compaixão, que o amor do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo nos perdoe, nos lave, que o sangue de Jesus nos lave de toda iniquidade, de todo pecado. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor use de bondade para conosco, que o Senhor use de misericórdia para conosco e possa nos salvar, Senhor. Mas também nós não nos esquecemos nesse momento de toda a parentela, de todos os participantes dessa corrente de oração, que nesta noite eles também possam ser alcançados pela graça salvadora. É verdade, Senhor, a salvação é de graça para nós, não nos custou nada, Senhor Deus. Ó Deus amado, é verdade, Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer que a salvação é pela graça, Senhor, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de obras, nem de obras para que ninguém se glorie. É verdade, o apóstolo Paulo vai nos ensinar claramente que não é por obras, não é por termos obras que seremos salvos. É um grande engano da humanidade achar que serão salvos pelas obras. Não, Senhor Deus, não é pelas obras, é pelo que o Senhor Jesus fez naquela cruz, é que nos salva, é que nos retirou da condenação ao lago de fogo, Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, alegremente, Senhor Deus, agradecer por tão grande privilégio que é a salvação, que é a vida eterna, viver eternamente ao lado do Senhor Jesus, naquela cidade maravilhosa que já foi construída pelo Senhor Jesus. Ele disse, quando estava aqui, segundo a palavra do Senhor, ele disse: eu vou preparar-vos morada, e se não fosse assim, eu vos teria dito: na casa do meu Pai há muitas moradas. É verdade, Senhor, o Senhor Jesus, ele já preparou, já estão todas prontas as mansões celestiais para nós habitar. Os salvos, aqueles que acreditaram, aqueles que creram, não viram ao Senhor Jesus, mas cremos, Senhor Deus, e nós somos bem-aventurados, mais do que felizes, porque não vimos e cremos, Senhor Deus, nessa verdade bíblica e escriturística. E nós queremos pedir, Senhor, nesta noite, uma noite de paz para todos nós, que o Senhor possa nos guardar das artimanhas de Satanás, daquelas pessoas movidas por espíritos imundos que tentam atacar nossas casas, as nossas propriedades, Senhor. Que o Senhor possa repreender toda ação do maligno nesta noite nas nossas vidas. E nós queremos todos juntos nesse momento rendermos graças ao Senhor, e nós queremos todos numa só voz dizermos unanimemente nesta noite: Senhor, glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.